Boa tarde, iremos dar início ao nosso podcast Mesa Redonda. Eu vou estar iniciando aqui com uma espécie de mediador aqui desse podcast Mesa Redonda. Eu quero cumprimentar minha amiga Simone, ela é discente da turma de Pedagogia 2023, igualmente eu, a minha amiga Maria, boa tarde, Maria Silva, Maria Menezes, José Ayrton, e o nosso convidado especial é aqui o professor Cleidi, que é professor aqui da CEMED, mais especificamente coordenador do Núcleo de Divisão de Tecnologia. Daremos início a esse evento organizado pelo discente da turma de Pedagogia, sobre a orientação do professor Dr. Leonardo Zenha. Um abraço, professor, doutor. Trata-se de um trabalho avaliativo do componente curricular Educação, Inclusão e Exclusão. O nosso tema é o racismo no contexto educacional. Como subtema, abordaremos racismo no espaço escolar, entre inclusão prometida e exclusão vivida. A nossa frase de impacto que nós escolhemos é: enquanto o racismo permanecer nas estruturas da escola, a inclusão será apenas discurso, nunca prática. Eu vou estar dando uma breve introdução, para depois estar passando a fala para meus colegas debatedores e logo mais também estar passando a fala para o nosso amigo Cleidi. Esse diálogo é extremamente necessário, pois o tema exige um olhar sensível, crítico e comprometido. Nosso debate ele irá articular a perspectiva da educação, da sociologia, da educação e do direito, dialogando com referências teóricas fundamentais para compreender como o racismo estrutura oportunidades, produz desigualdade e impacta trajetórias educacionais no Brasil. A primeira participante que vai estar dando início é a participante Simone, mas antes disso eu vou passar a fala para o nosso convidado especial, nosso amigo Cleidi, para ele estar falando um pouco da trajetória de vida dele, para ele estar falando um pouco da formação dele, e logo mais daremos continuidade. Cleidi, meu amigo, tem a palavra. Obrigado, Jailton. Obrigado, pessoal. É um tema muito importante que nós devemos estar sempre dialogando sobre, né? Que bom que tiveram essa oportunidade. Muito obrigado ao professor que jogou essa responsabilidade para vocês. Isso é muito importante. Sou Cleidir Manuel, sou licenciado em informática, também sou bacharel em ciências da religião, especialista em educação digital e inovação pedagógica na educação básica. A gente gostaria de ouvir um pouco sobre sua trajetória de vida, né? Como no nosso contexto o racismo no contexto educacional, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua vivência escolar, sobre o desafio, sobre a questão principal, que é o preconceito, se você sofreu na sua vida, na escola, principalmente o racismo estrutural, que é aquele que abala mesmo. Sim, tem a palavra, meu amigo. Jailton, é algo que quem já sofreu tem dificuldades de falar, né? Então, o meu início na educação ele foi um pouco conturbado, né, por conta disso. Logo, acho que no meu primeiro ano de como professor de sala de aula, um aluno me chamou de gorila, né? Então, foi algo muito impactante, muito complicado, porque era meu primeiro ano de aula, e olha que coisa interessante, não vou falar o município, que é para não, né, mas a escola era a escola Princesa Isabel, né, numa escola Princesa Isabel, e de repente, na primeira semana de aula, inclusive, eu já fui impactado com isso, né. Como nós lidamos com isso? Passei o caso à direção, à coordenação da escola, que foram muito, muito legais, foram muito bacanas comigo. Chamaram os pais, envolveram os pais, né, conversaram com os pais. Então, a gente foi tendo essa convivência, tendo essa conversa. Pensaram em expulsar o aluno da escola. Eu disse: não, gente, não é por aí, não vamos por aí, né? Vamos pensar outra maneira da gente estar tentando solucionar o problema.
né? De repente foi só uma brincadeira de mau gosto, de repente foi, né, porque a gente não quer aceitar que foi uma atitude racista, né? Então, através disso, a gente começou a conversar com aquele aluno, né, com psicólogos para tentar entender o que poderia estar ocasionando, conseguir fazer amizade com o aluno, conseguir fazer amizade com os pais desse aluno. E aí foi bacana porque no final do ano as escolas fazem, né, uma votação, aí fazem lá uma premiação para os professores. Fui premiado, né, por conta disso, por ter trago esse aluno para dentro da escola, trago a família desse aluno para dentro da escola, para a família também entender um pouquinho, né, porque às vezes a família se afasta muito da escola, né, e a família ela é primordial para a escola. Né? Então, com isso, acabei ganhando uma premiação de professor de destaque, né, à época. Então, foi algo que no início me jogou lá para baixo, né, porque joga mesmo, mas ao final do ano letivo, com o apoio de todo mundo, eu consegui dar a volta por cima. Dando continuidade, eu passo a palavra agora para a estudante de pedagogia, Simone. Boa tarde, Pedrinho. Boa tarde. A gente sabe que o racismo é um processo estrutural e, infelizmente, ele está enraizado na sociedade. A gente soube que houve a escravidão, né? Uhum. E ela foi, embora ela tenha sido formalmente abolida em 88, ainda, infelizmente, continua esse mal na sociedade, dentro das pessoas. E de que forma você acha que reconhecer o racismo como um processo histórico impacta as políticas de inclusão na sociedade? Esse processo histórico, estrutural, ele prejudica as políticas públicas. É aquela situação, né? A escravidão acabou no papel, né? Mas ela continua, infelizmente, e trouxe os rastros que ela vai deixando são absurdos, né? Cabe às políticas públicas desenvolverem metas, né, medidas para que a inclusão ocorra, né? Mas tem que ser metas concretas, né? Tem que ser algo bem concreto, né? Não adianta apenas formalizar algumas situações, como hoje a gente já tem nas escolas a disciplina antirracista, né? Sendo trabalhada de forma transversal. Mas quem avalia isso? Será que está sendo realmente trabalhado na escola? Será que os nossos professores estão preparados para trabalhar nas escolas, né, sobre esse tema? Então, assim, as políticas públicas tentam de alguma forma, mas não algo concreto, né? Então, a gente precisa trabalhar com esse professor, a gente precisa treinar esse professor, passar formação para esse professor, para que ele consiga trabalhar a disciplina antirracista nas escolas, né? Porque é tão lindo quando chega 20 de novembro, sim. Nossa, é lindo demais, perfeito. Só que passou o 20 de novembro, acabaram os projetos. A realidade. Entendeu? Não tem mais nada. Eu passo a palavra agora para a nossa estudante de pedagogia, Maria Silva. Bom, para começar, né, eu quero dizer que é muito gratificante, né, poder estar aqui com você nesse momento, fazendo parte dessa trajetória de vida, né. Assim, eu achei muito bacana, né, como você lidou, né, com a situação do preconceito, porque outra em seu lugar talvez existiria, né, não voltaria, né, onde estava. E está aqui hoje em dia, né, já conquistou muita coisa, ainda vai conquistar mais ainda. Amém. Então, diante disso, eu vou passar uma pergunta, né? Quais seriam os efeitos da negação do racismo na conscientização social e na educação, na sua opinião? Olha, a negação é algo bem interessante, né? Porque, assim, quando uma pessoa é acusada de racista, a primeira coisa que ela fala é: não, mas eu não fiz, eu não sou.
eu tenho até amigos brancos, né? Então assim, eu acho, aí eu volto atrás na pergunta da Simone, e aí eu falo assim, falta um pouquinho mais de empenho, né? Falta empenho na punição, porque se não tiver a punição concreta, vai continuar acontecendo. Agora eu passo a palavra para a estudante de pedagogia Maria Menezes. Boa tarde, professor. Boa tarde. De acordo com a filósofa Djamila Ribeiro, ela destaca que é necessário reconhecer privilégios e assumir uma postura antirracista, né, ativa. A escola é um espaço central para a desconstrução de estereótipos e valorização da diversidade. Na literatura de Carolina Maria de Jesus, especialmente em Quarto de Desejos, evidencia como a exclusão racial se articula com a pobreza e a marginalização social. Né? Diante desse contexto, professor, eu quero lhe fazer uma pergunta. De que forma a educação ela pode contribuir para reparar os marcos do racismo vividas ao longo da sua trajetória? Como foi a educação, né? E fortalece sua identidade, autoestima e pertencimento. Tá, olha só. Em Altamira, Altamira já deu um passo além, né? A Secretaria de Educação acabou de criar a divisão etnorracial, né? Então isso é muito interessante. Essa divisão ela vai passar formação para os professores, né? O professor Everaldo já iniciou, inclusive, esses trabalhos. Então ele vai capacitar os professores para que os professores eles consigam trabalhar de forma efetiva a disciplina que eu falei anteriormente, né? A antirracista. Então, a Altamira já deu esse passo. Vou passar a palavra agora para o estudante de pedagogia, José Ailton. Tem a palavra. Obrigado. Boa tarde, professor. Bem-vindo novamente. Obrigado. Professor, o senhor fala que o senhor traz à mesa que o racismo precisa de uma condição maior. Professor, a Constituição Federal de 88 fala que o racismo é crime inafiançável e imprescritível na própria legislação. Uhum. O senhor acha do problema? O problema, sim, porque ainda a gente observa muita dificuldade na aplicação e na efetivação das denúncias, das punições. O senhor acha que o problema está na legislação ou na aplicação das políticas públicas? Eu acho que o problema está na aplicação das políticas públicas, né? Porque, assim, conforme a Constituição, é crime. Sim. O racismo é crime, né? Só que as pessoas que cometem o racismo e as pessoas que julgam as pessoas que cometem são essas pessoas que, às vezes, tornam a lei branda. Porque a lei está lá, está escrita, está bonitinho. Gente, olha, não pode. Né? É inafiançável e é imprescritível, ou seja, não prescreve nunca. Então, se você for condenado por racismo, você vai sempre ter aquele crime, né, junto com você. Mas as pessoas cometem o crime e na hora de julgar, não tem julgamento. Diante do nosso podcast, o professor pediu que a gente tivesse alguns embasamento teórico, né? Além da Carolina Maria de Jesus, com a sua obra Quarto de Despejo, a gente buscou uma obra do autor Kambegele Munanga. Kambegele Munanga, ele é um antropólogo congolês, radicado no Brasil, ele é professor na USP. Kambegele Munanga é um dos principais intelectuais que discutem relações raciais no Brasil. Em sua obra mais conhecida, Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil. O autor ele analisa criticamente o mito da democracia racial e o conceito da mestiçagem como elemento formador da identidade brasileira. Eu trouxe aqui uma citação de peso que ele fala. Em uma das citações mais impactantes de Kambegele Munanga, ele fala: o mito da democracia racial ele funciona como um mecanismo ideológico que impede a tomada de consciência da discriminação racial. Diante dessa afirmação, o que a gente pode tirar de exemplo? O que ele quis passar para nós, meu amigo, você acha? Ele foi bastante incisivo e foi profundo, né? Democracia
democracia racial, né? Ele usa esse termo. E é um termo bem interessante, porque assim, o que é a democracia? Né? A democracia é algo comum, né? Então seria tratar o racismo como algo comum, né? Comum a todos, não comum ao Cledi, que é preto, não comum ao Jair, que é branco mestiço, não comum ao outro que é amarelo, né? Mas algo comum a todos. Diante de um estudo, a gente pegou alguns dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o nosso IBGE, né? Eu vou ler aqui esses dados e logo em seguida eu vou te fazer um questionamento para ver se meu amigo tem posicionamento sobre isso. Segundo os dados do Instituto Brasileiro, 71% dos jovens de 14 a 29 anos eles não concluem o ensino médio, são negros, pretos e pardos. Aí, jovem negro, eles apresentam a maior taxa de evasão escolar entre os 15 e 17 anos. A média mediana de estudo da população negra é menor que a da população branca. Em 2021, apenas 50% da escola pública desenvolveu projetos sobre relações étnico-raciais ou combate ao racismo. Aqui já entra aquela questão que o meu amigo colocou, né? A secretaria já criou, né? Essa divisão. Essa pesquisa ela aponta que 64% dos jovens afirmam ter sofrido racismo, principalmente no ambiente escolar, como é o seu caso, no resumo geral, os dados indicam que a população negra enfrenta maior dificuldade de permanência e inclusão escolar, além de vivenciar mais situações de discriminação no ambiente educacional. Aí eu te faço um questionamento aqui. Quais políticas públicas e práticas pedagógicas podem ser implementadas de forma efetiva para reduzir a evasão da juventude preta e combater o racismo estrutural no ambiente escolar brasileiro? Olha, bem interessante, Jair. Bem interessante, porque tu traz dados oficiais do IBGE, né? A evasão, ela ocorre porque o aluno chega na escola, na sala de aula, aí ele é chamado de algum termo pejorativo, né? O que a escola faz em relação a isso, né? Qual o posicionamento da escola? Será que a escola trata com seriedade, com firmeza, ou a escola apenas joga para debaixo do tapete? Não é? Então, será que não seria esse o motivo pelo qual o jovem preto desiste de ir para a escola? Então, se de repente, quando alguém usa esse termo como aluno, será que se de repente a escola tratasse com firmeza, né, através de projetos pedagógicos, né, projetos políticos pedagógicos, será que de repente esse aluno, né, os alunos que praticaram o racismo com esse rapaz, será que de repente eles não seriam envolvidos? Né? Então, se a escola começasse a tratar a democracia racial, né, dentro da escola, eu acho que a evasão escolar por parte do jovem preto, eu acho que iria diminuir, né? Diminuiria bastante, né? Muito obrigado, meu amigo. Só para dar uma ênfase final sobre esse assunto, a nossa frase impactante, ela vem a caminhar com isso que foi debatido agora e sobre o seu posicionamento. A nossa frase impactante, eu li no começo, vou ler novamente. Enquanto o racismo permanecer nas estruturas da escola, a inclusão será apenas discurso, nunca prática. Nunca então, prática. Essa nossa frase, ela cabe bem com esse nosso discurso agora. Caminhando já para o encerramento, percebemos que o racismo no Brasil ele é fenômeno histórico, estrutural e institucionalizado. Seu enfrentamento ele exige políticas públicas, educação antirracista e compromisso coletivo. Agradecendo aos participantes, aos estudantes de pedagogia e ao nosso convidado, o professor Cledi, eu queria que o senhor deixasse uma frase ou algo motivacional sobre racismo. O senhor é um grande vencedor que passou por isso, nunca desistiu, tem conseguido, graças a Deus, sempre está caminhando e conseguindo conquistar seus objetivos. Então, eu queria que o senhor deixasse uma frase ou algo motivacional para nós. Tudo bem. Eu venho de uma família
que foram educadores, minha mãe era professora, né? E uma das histórias que minha mãe contava, né, sobre minha bisavó, ela era ela foi escrava, tinha um sinal do senhor dela, né, do senhor dela. Então assim, é algo que já vem da minha vida toda, que eu venho de geração para geração, tentando conviver com isso, tentando encontrar soluções, né, para nunca parar, né? Mas algo que eu deixo para vocês que vão assistir a esse podcast Mesa Redonda é que não desistam, cara, não desistam, né? Os obstáculos vão sempre estar aí, sempre, 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 sempre. Você vai sempre ter dois caminhos, o mais fácil e o mais difícil. Vai para o mais difícil, mas não desiste não. Não desista, porque as flores, elas são lindas, né? Mas elas são cheias de espinhos. Então os espinhos daquelas flores às vezes é para se defender, né? Então vamos criar espinhos também para que nós também possamos se defender, tá bom? E sempre teve alguém com termo pejorativo ou algo do tipo, denuncie. É só através da denúncia que vamos trabalhar que as leis punam as pessoas, tá bom? Muito obrigado, professor, por aceitar nosso convite, por esse debate. Obrigado, pessoal. Só lembrando que eu esqueci de mencionar, nós temos um colega que ele não pôde estar participando aqui com nós, Samuel, o nome dele, mas ele vai contribuir com o grupo de outra forma, tá? Só agradecer a todos por esse debate e é isso aí. A gente tentou deixar algo para quem vai assistir e foi isso, pessoal. Até mais.